Essa é a continuação do vídeo sobre neurodiversidade. Quando um grupo social é estigmatizado pela sociedade, a autodeclaração da identidade se torna um processo de subjetivação e formação de identidade. Também dá para entrar na questão identitária, ser ou ter autismo. A gente não fala se a pessoa é ou se ela tem homossexual. A pessoa não tem homossexual, a pessoa não tem gay. Agora, se for em relação a uma doença, de fato, sim. A pessoa tem câncer, ela não é câncer. A pessoa tem gripe naquele momento, ela não é a gripe. A pessoa não pode se identificar como uma gripe, a não ser que seja uma festa fantasia e ela queira ir fantasiada de gripe. Mas também não faz o menor sentido. Então, para os ativistas, o autismo não é uma coisa que se tem, mas sim algo que se é. Porque assim como uma pessoa homossexual que ela nasce dessa forma, o autista, ela também nasce dessa forma, com características específicas e preferências, muitas delas das quais elas nem sempre é respeitada, porque não é possível separar o transtorno do indivíduo. Se tirar o transtorno, não tem indivíduo, porque se eu não fosse autista, eu não sei como eu seria, mas eu seria de alguma forma que eu ia ser outra eu. Não ia ser a Camila, eu ia ser outra Camila. Ou poderia ter outro nome. Uma coisa que intriga bastante, que eu não lembro se eu falei no vídeo anterior, é que apesar de não ser uma doença e que a gente não esteja procurando uma cura, a gente tem algumas dificuldades e necessidades e busca por uma qualidade de vida. Então a gente busca por terapias que possam nos auxiliar de alguma forma, seja psicólogos ou fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, a fim de melhorar a qualidade de vida e de aprender novas estratégias e novos repertórios de comportamento, mas não a fim de ter uma cura, assim como qualquer outra pessoa, mesmo que não se enquadre em neurodiversidade. Uma pessoa que não tem TDAH, não tem dislexia, ela pode procurar terapias para melhorar a qualidade de vida dela. Ela pode estar passando por algum sofrimento, por ansiedade, depressão, ou algum momento bem pontual, algum acontecimento novo que fez na vida dela, e ela vai procurar ali alguma ajuda, ou até mesmo de um médico para pegar uma medicação para ansiedade e fazer acompanhamento com um psicólogo, e não necessariamente essa pessoa está doente. Ela pode estar passando por um momento desagradável de sofrimento e quer ajuda naquele momento. A pessoa não escolhe nascer homossexual, não escolhe nascer autista, não escolhe nascer negro ou branco ou ruivo ou loiro ou com qualquer outra característica. Ela simplesmente nasce. Às vezes ela nem escolhe nascer, mas a gente tem que respeitar e se compreender no mundo que a gente está. E se for um acontecimento neurológico ou biológico, fisiológico, de qualquer natureza orgânica, ninguém escolhe, não tem como selecionar ser assim ou ser de outra forma. Então isso acaba sendo a nossa própria forma de ser, porque mesmo se não existisse transtorno nenhum, iria existir outras condições, outras características que a gente também não iria escolher nascer com elas. Então, eu não sei nem o que falar, porque é tanta... A questão é, você não escolheu nascer dessa forma, e se não existisse transtorno nenhum, e você fosse nascer de outra forma, você também não ia escolher nascer de outra forma, e ia ter gente que ia reclamar de você ter nascido daquela outra forma. E chegou alguém ali. E aí, tudo bom? Tudo. Tá. A sociedade, ela desabilita a pessoa com alguma lesão ou outra deficiência. A deficiência é algo imposto sobre a lesão. Então, desnecessariamente as pessoas são excluídas de alguma forma da sociedade ou de participar de alguma atividade. E aí é feito uma dicotomia: lesão, deficiência
que pode ser feito também uma analogia a respeito da dicotomia de sexo e gênero, sendo a primeira um atributo biológico e a segunda uma construção social. E, para alguns teóricos, a deficiência não é uma tragédia pessoal, é uma questão social e política. Então a gente poderia dizer que ser cadeirante nesse mundo é um problema apenas porque a gente vive em um mundo cheio de escadas e que dificilmente você pode encontrar alguma rampa, e que se tiver é porque ela foi muito questionada e solicitada para colocar em algum local. Assim como alguns indivíduos que não olham nos olhos, como no caso de alguns autistas, porque não são todos que não olham nos olhos. Eles olham e as pessoas acabam às vezes questionando, tipo, você olha nos olhos e é autista? Porque socialmente e culturalmente olhar nos olhos é necessário para a comunicação humana. Então, quem não olha nos olhos é percebido de uma forma ali diferente. Leonard Davis, ele falou que a Europa passou a ser surda a partir do século XVIII e claro que antes dessa data existiam pessoas surdas, mas só a partir desse momento que começou a se falar sobre políticas públicas para a surdez, porque antes disso não havia nenhuma instituição educacional para essas pessoas com deficiência auditiva. Então, antes disso, as pessoas surdas elas eram excluídas de qualquer tipo de grupo. Não faziam parte de uma comunidade ou de um grupo étnico que eles fizessem ser pertencentes. Eles eram apenas excluídos. E no século XIX, nos Estados Unidos, os surdos eram considerados como estrangeiros daquele país. Foi feita uma proposta para que eles deixassem o país e fossem morar no Canadá. Imagina você excluir um grupo de pessoas por terem uma característica diferente, que no caso seria a surdez, e colocassem todas as pessoas surdas para morarem em um país, excluindo essas pessoas de outras pessoas. E imagina também se fizesse isso com as outras neurodiversidades. Pegar todas as pessoas com transtorno déficit de atenção e colocar em um país, disléxicos em outro, autista em outro, e cada região tiver apenas uma configuração de, nossa, que as pessoas elas não têm limites. Todo esse processo e discurso sobre diferente, sobre lesões, sobre deficiências e sobre características e neurotipicidades. Tudo isso se trata de um compromisso coletivo e político de protesto contra as barreiras incapacitantes encaradas pelas pessoas com algum tipo de lesão ou de deficiência, que se dá a partir de uma transformação de uma identidade pessoal vivenciada com orgulho, porque nem sempre a nossa dificuldade é apenas nossa. Às vezes a gente tem uma dificuldade por conta da falta de uma rampa de acesso para uma pessoa cadeirante. Às vezes a nossa dificuldade é por conta da intolerância de uma pessoa que não respeita e não compreende uma pessoa homossexual, ou uma pessoa negra, ou uma pessoa que tem dificuldades escolares. Se a deficiência é um fenômeno criado socialmente e perpetuado culturalmente, então a cura e os valores associados a ela é igualmente construído socialmente. Tentar curar uma pessoa autista seria o mesmo que tentar curar uma pessoa homossexual, canhoto. Autismo não é doença, TDAH, dislexia, homossexualidade, nada disso é doença. Tudo isso se trata de uma diferença, e mesmo se não houvessem autistas e disléxicos e homossexuais, ainda haveriam diferenças. E a gente precisa apenas respeitar a individualidade do outro. Mas isso sempre pareceu uma tarefa tão difícil a se fazer. Apesar de o conceito de normalidade ser bastante complexo, ser diferente é normal. E o que vocês acham disso tudo, de todas essas questões trazidas nesse vídeo? Uma pessoa, ela é autista ou ela tem autismo? A gente deve buscar
por uma cura ou por uma melhor qualidade de vida dessas pessoas. Independente de ser autista ou não, porque muitas pessoas que não são autistas também têm muitas dificuldades, e que às vezes a gente tem que lidar com elas porque são eles que não respeitam os outros, a individualidade dos outros, a homossexualidade da outra pessoa. Então, às vezes a gente tem que estar se policiando para não... É uma questão bastante complicada. Eu já nem sei o que falar mais, porque acho que o pensamento de hoje esgotou todo nesse vídeo. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham dessas questões sobre o autismo e neurodiversidade e como que vocês lidam e veem essas questões. E até mais!